Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Hoje nós vamos conversar sobre comunhão. E eu queria dar um exemplo aqui do que é comunhão. Temos várias crianças aqui e eu vou tentar conversar com vocês nessa manhã e falar com todo mundo aqui. Então, estou tentando aqui, de alguma maneira, explicar o que é comunhão para as crianças. Comunhão é uma amizade bíblica, é uma amizade entre salvos. E aqui eu queria expressar, através dessa foto, isso é de 7 anos atrás. Vocês viram como eu melhorei, como meus amigos deram uma pioradinha assim, né? Olha aí, menos cabelos. Então, comunhão é essa coisa, é uma amizade bíblica, uma amizade entre pessoas que são salvas, entre crentes. Essa é a ideia da palavra comunhão. Mas tem uma coisa muito importante da gente pensar, que muitas vezes por que crente se desentende, crente briga, crente tem problema, né? Na amizade, nas crianças, de vez em quando, né, não dá um probleminha, fica meio de mal, né? E eu tenho uma outra foto que eu gostaria de mostrar a diferença entre uma amizade bíblica e o conceito de amizade. Graças a Deus nós somos amigos, mas olha essa foto aqui. Jura? Na tela. Cadê, Jura? Aí. Então, essa foto, as duas fotos é para eu ilustrar o que a Bíblia ensina sobre comunhão. Comunhão não é uma amizade direta entre o Ricardo, eu e o Davi. Comunhão bíblica é uma amizade que a gente tem, que o centro é Deus, é Cristo. Então eu gostei dessa foto para ilustrar. Nós estamos num círculo, mas pensa que quem está no centro da nossa amizade, quem criou esse vínculo entre nós, foi o próprio Deus. Então, só para ilustrar, nossa amizade não está vinculada entre eu e o Ricardo, entre o Ricardo e o Davi, entre o Davi e a mim, eu e o Davi, e assim, não é diretamente entre nós. Comunhão bíblica, essa amizade bíblica, tem esse elemento central, que é o que nos une, o que nos vincula, o que cria um laço entre nós, não é a gente mesmo, mas é o próprio Deus. Por isso que a gente não consegue se separar. Você já pensou que aqui na igreja nós temos essa comunhão entre os membros da PIBA, mas que nós teremos essa união por toda a eternidade? E não porque a gente se dá bem ou se dá mal, por causa de Cristo. E por causa desse conceito que Cristo é o centro da nossa comunhão, da nossa amizade, é que a comunhão se torna bela. E a gente tem que fazer como a Bíblia ensina, para que a gente tenha comunhão, essa amizade bíblica. Então é isso que é muito importante a gente lembrar. Foi Cristo que morreu por nós, e através do seu sangue nos tornou irmãos. Não é uma coisa de mesmo time, não é uma coisa de mesmo gosto de comida, não é uma coisa de preferências. Não, o que nos une e o que alicerça a nossa comunhão é o Senhor Jesus Cristo. E aí, a ideia que a gente quer passar hoje, desde agora até a feijoada, tem a ver com a nossa frase, que direciona a nossa oração pela nossa igreja, né? Que também está aí, né? Nós oramos como liderança,
E desafiamos a vocês também a orarem para que a nossa igreja seja uma igreja cada vez mais madura, centrada na palavra, que sempre serve a Cristo, para que todos os povos o adorem. Essa é a nossa oração como igreja. Nós queremos incorporar esses valores de que a palavra de Deus está no centro, que nós continuamos com o nosso propósito de sempre servir a Cristo, mas para que as pessoas do mundo inteiro reconheçam o Senhor como digno de adoração. Mas nesse processo nós desejamos que nós como igreja sejamos uma igreja madura. Cada crente seja alguém maduro, alguém que está crescendo na fé, alguém que está se desenvolvendo espiritualmente e que não está parado. Então, crianças, uma ideia de maduro, pensa lá, tem uma banana verde que o papai e a mamãe falam, olha, não pode comer ainda, tem que esperar. Aí ela fica amarelinha. Ela está pronta para ser saboreada com todo o gosto, porque ela ficou madura. Abacate é a mesma coisa, né? Quando chega aquele abacate, ele é naturalmente verde, mas se aperta ele está duro. Mas aí ele vai amadurecendo e aí ele vai ficando gostoso. Então o crente também. O crente, quando ele se converte, ele está verde. Mas aí ele vai crescendo espiritualmente, ele vai ficando maduro. E a nossa oração pela nossa igreja é exatamente isso. De que cada um de nós, seja cada dia, esteja envolvido nesse processo de cada dia ser mais maduro. E a grande ideia desse texto nessa manhã é que a nossa comunhão mostra a nossa maturidade. Eu sempre falo, cada vez mais o tempo da minha infância eu estou esquecendo, né? Está ficando distante quando eu era criança, né? Mas as principais infantilidades que eu fiz na minha vida não foi quando eu era criança, foi no meu casamento ou na minha paternidade, né? Quantos momentos eu me pegava lá, tão criança quanto os meus filhos, eu adulto sendo infantil. Ou mesmo, no meu relacionamento com a Fá, está lá, acontece alguma coisa, de bico, né? Quem fica de bico é criança. Então, obviamente, eu precisava crescer, eu precisava amadurecer, eu precisava desenvolver quem eu sou. E meus amados irmãos, a nossa comunhão também mostra a nossa maturidade. Quantas vezes nós aqui acontece alguma coisa e a gente fica de bico com o irmão? Bicudo. Lá na fila do Piba Kids, alguém, né, se por intenção ou não, fura a fila. Ou no almoço, na sua vez você estava lá, ia pegar aquele prato que você ficou na fila ali alguns minutos, bem na sua vez. Aquele irmão lá, você fica contando, né? Olha lá, ele colocou 312 cubinhos de frango no prato dele, não deixou para mim. Sobrou aqui uns 3 esturricados. Bico. Então a nossa comunhão mostra a nossa maturidade. Por isso que esse texto de Romanos, capítulo 12, de 9 a 21, ele mexe com a gente. Porque para viver esses princípios, exige de nós maturidade. Romanos capítulo 12 é a divisão do livro de Romanos, que dos capítulos 1 a 11, Paulo vai mostrar o que Deus fez por nós. Paulo mostra assim que nós éramos pecadores, nós muitas vezes no nosso entendimento, né, estávamos como os gentios e os pagãos, que ainda estão nessa situação, mas o Senhor Jesus nos deu a oportunidade de crer nele, crer na cruz de Cristo, de crer no seu sangue, e aí então, quando a gente creu nisso, ele nos deu a salvação. E aí no capítulo 5 ele vai falar exatamente sobre isso, que Deus ele mostra que ele nos amou, crianças,
Sabe quando? Quando a gente era ainda muito pecador, miserável pecador. E Deus provou que Ele nos amava na cruz do Calvário. Aí depois no capítulo 8 ele vai falar exatamente que nada nos separa do amor de Deus. Deus nos ama e Ele nunca vai deixar de nos amar. E aí então, capítulos 9 a 11, o plano de Deus para os seus eleitos. E aí agora no capítulo 12, a partir do 12 até o capítulo 16, ele vai dar uma série de mandamentos. Primeiro, 1 a 11, Deus nos salva. 12 a 16, Deus nos santifica. E aí o versículo 1 e 2, os versículos 1 e 2 do capítulo 2 diz assim: portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês, pela maneira de vocês pensarem, agora não como antes, mas agora como Deus quer, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ainda antes de Deus falar para a gente: olha, eu quero que vocês vivam essa amizade bíblica, essa comunhão desse jeito, Ele fala para a gente antes: você quer ter relacionamentos intencionais, como diz o pastor Ricardo, bíblico? Primeira coisa, ofereça a sua vida como uma vida consagrada, dedicada a Deus. Você, criança, pode fazer isso. Não é coisa de velho ou de adulto. Sabia que as principais decisões da nossa vida começam quando a gente é criança? Muitas vezes eu poderia até aqui perguntar para alguns que estão envolvidos no ministério, que tomaram a decisão de ser um pastor, um missionário, ainda criança. Eu, por exemplo, aos 8 anos, foi a primeira vez que eu desejei ser pastor, porque eu admirava um pastor, e eu falei: eu quero fazer o que ele faz. Então é essa a ideia aqui, que para que a gente pratique o que vai ser falado agora, nós precisamos ter esse relacionamento dedicado com Deus, colocar Deus em primeiro lugar, fazer com que o nosso corpo, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos estejam totalmente dedicados a Deus, para Ele usar, para Ele trabalhar através das nossas mãos, dos nossos pés, a gente ter cuidado com os nossos olhos, o nosso corpo. Por isso que, a partir dessa ideia de que, para que a gente viva uma amizade bíblica, nós precisamos então consagrar, dedicar a Deus totalmente a nossa vida. E aí então, nós temos esses princípios aqui que nós vamos ver. Um texto que nos ajuda a entender como é que eu posso colocar na prática essa amizade bíblica. Então, versículos 9 e 10. A comunhão é expressa através do amor genuíno pelos outros. A comunhão através do amor genuíno pelas outras pessoas. Olha os versículos 9 e 10, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, sem falsidade. Odeiem o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal, com amor de irmão. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Então, como é que eu expresso essa amizade? Quando eu amo de verdade o meu irmão. O texto vai falar claramente aqui que o amor seja sem falsidade. Eu sei que as crianças muitas vezes têm aqueles joguinhos que tem, ou aquelas moedas pequenininhas, né, cédulas.
R$2, R$10, R$20. Já viu? Pequenininho assim. Você não pode ir lá no supermercado e vou comprar uma Nutella aqui. Ô tio, eu tenho essa nota aqui, recebe aí. O caixa vai falar para você assim, volta lá com seu pai e pede uma moeda, ou traz o cartão aqui, que aí você pode levar a Nutella. Né? O que Paulo está dizendo é para a gente não amar os nossos irmãos desse estilo. Como se a gente fosse comprar uma Nutella com uma cédula de R$20, que é bem pequenininha, que ninguém aceita. Ele fala, olha, o amor tem que ser de verdade. E ele vai explicando como é que a gente desenvolve esse amor sem hipocrisia, sem falsidade. Odiar o mal e apegar-se ao bem. Então, eu não quero fazer maldade para o meu irmão, eu quero fazer o bem, e eu desejo viver dia a dia fazendo esse bem. Eu devo amar os meus irmãos com o amor de irmão. É muito engraçado, né? Família é um barato. Que assim, geralmente família normal, família briga. E família mais normal ainda é assim, eu posso falar do meu irmão, mas se outro falar, ai daquele. Não é assim? Né? Ou vocês estão lá, um colega mexe com seu irmão, ou sua irmã, você vai, o que foi? É esse tipo de amor de irmão, né? Amor de irmão é amor forte, por causa do sangue, a gente foi criado junto. E aí, Paulo está dizendo que essa comunhão entre os cristãos deve ir além do irmão de sangue. Deve ser, o padrão é a gente, olha, eu te amo como eu amo meu irmão. E sabe uma coisa que acontece, meus amados irmãos? Muitos de nós aqui temos irmãos da fé que são mais próximos do que irmão de sangue. Às vezes tem esses problemas na família, tem essas dificuldades, mas certamente alguns aqui falam, olha, realmente eu estou distante da minha família, eu não tenho essa convivência, mas na hora da dificuldade, foi o meu irmão da fé que me sustentou, que me ajudou. Então, a comunhão é demonstrada por isso. E além disso, quando a gente tem essa comunhão verdadeira, a gente coloca também o irmão em primeiro lugar. Sabe, você está vendo aquela vaga no estacionamento, né? E aí você está na fila direitinho ali, e aí o pessoal do estacionamento fala assim, para um pouquinho aqui, tem uma família idosa ali, e ela vai pegar essa vaga aqui. Aí você fala, claro, meu irmão merece, esse lugar que é mais próximo, eu vou parar lá no União, lá na Dona Gertrude, sem problema nenhum. Estou preferindo em honra o meu irmão. Então, a comunhão, essa comunhão madura, essa amizade bíblica é expressa através do amor genuíno. Agora, ele vai colocar algo aqui que parece que não tem a ver com comunhão, mas tem tudo a ver. Porque ele vai colocar agora aqui maturidade cristã. Essa ideia daquela banana verde que virou madura, que ficou pronta ali, né, amarelinha, saborosa. Né? Versículos 11 e 12, ele vai dizer assim, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. É a maturidade através da devoção a Deus por amor genuíno a Ele. Então, versículos 11 e 12, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então agora ele vai falar, como é que vive um crente maduro, que depois vai ser capaz de amar os seus irmãos, de ter aquela amizade bíblica. Primeiro, quanto ao zelo, quanto àquela coisa de andar no caminho de Deus, ele vai falar assim, não seja preguiçoso. Né? Tocou o alarme. Tem que sair para ir para a escola.
num dia frio, né? Papai e a mamãe estão dizendo, olha, tem que sair, senão vão chegar atrasados na escola. Você está lá, sério? Não dá para faltar. Amanhã eu vou ter uma febre, né? Ah, pai, mas olha, está difícil. Isso é a preguiça. E Paulo está dizendo assim, olha, no zelo, na coisa certa de fazer, não seja preguiçoso. Tocou o alarme, no zelo, estou pronto. O que precisa fazer? É isso que Paulo está dizendo aqui. No zelo do relacionamento com Deus, na maneira de servir a Deus, não seja preguiçoso. Seja fervoroso de espírito. Eu estava ali em cima, eu estava vendo uns irmãos assim, gente, parecia que vocês estavam tudo congelado assim, né? Uns estavam até com as orelhas assim, tão frio. Agora pensa no dia de calor. Infelizmente não queria falar sobre futebol, né, que meu time foi desclassificado. Eu sou um palmeirense não praticante, praticante é o Ricardo, que deve ter recebido uma série de mensagens amorosas no sábado, né? Mas lembra o que acontecia lá? Aquele jogo quente lá, podia estar o time jogando bem, tinha o momento que eles precisavam parar, tomar água, se refrescar, porque estava quente, calorão. E aqui ele está falando de a gente ter um relacionamento com Deus de pessoas que têm esse calor. Quando a gente está com frio, a gente fica assim, né? Aí Deus fala, me obedece. Não, Deus, estou com frio aqui, não consigo sair do meu lugar. Ai. Agora, fervoroso, no dia do calor, Deus fala assim, pula na piscina da minha glória. Pula na piscina da minha vontade. É agora, porque eu estou queimando. Estou com calor. Né? Então, é esse fervor que Paulo está dizendo aqui, que é um elemento da maturidade. Né? E aí isso se expressa em servir a Deus, em fazer aquilo que Ele disse que é para ser feito. E aí ele vai falar de uma vida constante. E aí ele fala assim, olha, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então 3 coisas assim que ele vai falar assim, olha, não fica assim, em altos e baixos. Alegre-se na esperança. A esperança nossa é verdadeira, então fique alegre. Sejam pacientes na tribulação. Está passando por dificuldade? Seja paciente. Não está no meio ainda, nem, né, acabou de começar e você está tentando desanimar. Não, vai em frente. Fique firme, essa tribulação vai passar. E perseverem em oração. Então, Paulo está dizendo tudo isso aqui de um relacionamento com Deus. Se você tem esses elementos, você consegue obedecer o que ele disse antes e o que ele vai dizer depois, sobre a amizade bíblica. Então agora depois, no versículo 13, ele vai falar sobre um amor ativo, que é expresso na nossa comunhão. Nossa comunhão é expressa através desse amor ativo. E ele vai falar duas coisas que a gente tem que fazer: ajudar a suprir as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade. Então, amizade bíblica, comunhão madura faz isso. A gente fica atento a quem precisa. E às vezes lá na sua classe você tem alguém, né, você criança lá no Piba Kids, você tem alguém que tem uma necessidade. Seja de se movimentar, seja até financeira. Aquele que tem a amizade bíblica vai pensar nisso. Tem uma pessoa que precisa de minha ajuda, eu preciso ajudar. Eu preciso fazer algo. E é isso aqui que Paulo está dizendo de novo. Ajudem a suprir a necessidade dos santos. Obviamente ele está pensando em necessidades materiais, ajuda financeira, alimentos. Mas essa é uma comunhão ativa, não passiva, assim, eu vejo meu irmão passando por dificuldades, eu vou orar por você. Não, eu vou ajudar. E também, outra ação, ele vai dizer, pratiquem a hospitalidade. Essa amizade bíblica, essa comunhão, não é só entre nós aqui, não. Uma das coisas belas do Evangelho é que
quando alguém vem de outro país falando outra língua e chega entre nós e fala: eu sou um salvo em Cristo, ele é acolhido. Isso é hospitalidade. Eu lembro quando eu estudava no Seminário Palavra da Vida, e eu fazia ministério final de semana numa igreja em Campinas. Eu cheguei lá no primeiro final de semana, porque eu era um seminarista, indicado pela Palavra da Vida. Aquela casa se abriu para mim com o melhor que eles tinham. Ainda que não era muito, mas era o melhor. Tiraram os meninos do quarto deles, foram dormir na sala para que eu pudesse ocupar o quarto. Naquele final de semana que eu fazia as minhas refeições, aquelas famílias se preparavam para fazer um prato especial, porque o seminarista ia estar lá. Essa ideia de amar o estrangeiro, praticar a hospitalidade. E deixa eu falar uma coisinha para vocês aí, crianças e adolescentes. Eu vejo que isso está sendo perdido um pouco. Que às vezes a gente fica tão próximo na nossa amizade, que se chega alguém, um visitante, a gente não se importa com aquele visitante. Ele fica lá no cantinho dele. Não, tem que ir lá. Olha, veio, está visitando a gente aqui. Apresente para os seus amigos. Mostrem que vocês estão recebendo alguém de fora com esse amor que Deus deu por vocês. Então essa comunhão ativa que deve alcançar a gente, mas também deve alcançar o estrangeiro. E aí então, ele também vai falar dos versículos 14 a 20. Que essa comunhão, essa amizade bíblica, ela é evidenciada através da prática não vingativa e pacífica. E aí, então, vou dividir aqui nessa ideia, né, de não se vingar e viver a paz. Se você pegar aí o versículo 14, diz assim: abençoem abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Olha o versículo 17: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Olha os versículos 19 e 20: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então Paulo está dizendo assim, que a nossa comunhão deve ser uma comunhão não vingativa. Lembra que eu falei? Relacionamentos é a base da vida cristã. Deus chamou a gente de família. Deus nos deu o nome de irmãos. E juntos nós vamos ter problemas de relacionamento. Alguém em algum momento vai decepcionar você. Alguém vai ferir você. Alguém vai até poder prejudicar você. Mas aqui, aqueles que, de novo, consagraram as suas vidas a Deus, que têm a compreensão de que Deus amou e quer mostrar esse amor de Deus para os outros, vai agir sempre pensando, olhando esses princípios no seguinte: ainda que eu fui prejudicado, eu não vou me vingar, porque isso não é de Deus. Sabe aquela brincadeirinha que tinha lá, que, né, amigos de vez em quando coloca mais gasolina na situação, né? Tá lá, e aí então, em vez de ter uma turma querendo pacificar, na minha época pegava o cabelo de um e colocava no cabelo do outro, aí vai pegar seu cabelo lá. E aí começava a briga, né? Pá, né? Ou então aquelas coisas assim, quero ver quem é mesmo. Cospe aqui. E aí baixava a mão, e aí começava a briga. Isso é o natural. Mas o contrário
Eu não sei os métodos atuais hoje, né? Talvez vocês podem até me atualizar, para eu, numa outra, atualizar minhas ilustrações. Mas o que Paulo está ensinando para aquele povo? E aquele povo, meus amados irmãos e crianças, tinham naquela igreja, tinha judeus e gentios. Talvez a turma mais pré-adolescente, adolescente lá, dá uma ilustração assim. Tinha judeus e iranianos. Tinha judeus e palestinos naquela igreja lá. E eles eram irmãos. E Paulo está dizendo para aquele, olha, está vendo, lá fora, o nosso povo briga. Mas aqui dentro nós somos irmãos em Cristo. E aí então ele vai dizer isso, olha, se a pessoa te amaldiçoar, fala, Deus te abençoe. Se a pessoa te persegue, olha, eu não vou te perseguir, Deus te abençoe. Se a pessoa comprou o mal, você não vai pagar com o mal, você vai fazer o bem, né? E você não vai se vingar, né? Então a ideia aqui é fazer o bem, porque Deus colocou esse bem no coração. E gente, só quem faz isso é gente madura, porque gente madura se vinga. Gente madura fala assim, me prejudicou? Vou prejudicar também. Pegou o meu pastel? Na próxima vez, se é pastel, eu vou comprar tudo, porque eu sei que ele gosta de pastel. Vou comprar tudo. Olha, eu sofri esse dano aqui. Ah, é? Vou calcular o IPCA, o IGPM, esses índices aí, mais a taxa do meu coração, e era 10 e eu vou cobrar 200 mil. Mas era só 10. Não, é meu valor. O salvo não faz isso. O salvo abre mão. Meu irmão, esse valor que você vai ficar, vai prejudicar mais você do que a mim. Eu abro mão. E Deus vai me retribuir. Eu creio que Ele está no controle. E eu não vou viver essa mesquinharia, né? Então, maduros exercem a sua comunhão, não agindo com vingança. Mas maduros também vivem a comunhão de maneira pacífica. Olha os versículos 15 e 16, que diz assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha o versículo 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Então aqui ele vai passar para a gente 4 princípios de como a gente viver uma amizade bíblica pacífica. Primeiro, com empatia. Alegrar com os que se alegrem, chorem com os que choram. Então, corintianos, pode chorar com a gente. Em vez de mandar aquele meme lá, né, Palmeiras, né, com o símbolo do Corinthians pintado com as cores do Chelsea, né? Faz não, fala assim, Bimba, Ricardo, nós estamos sofrendo com vocês, né? Que nós amamos vocês, né? Então é isso. É isso que ele está orientando a gente a fazer aqui, de alguém que sente ou coloca no lugar daquela pessoa. Então você está chorando, eu vou chorar junto. Você está alegre, eu vou me alegrar junto. Às vezes é mais difícil se alegrar do que chorar. Às vezes chorar é mais fácil. Está lá, 2 irmãos e amigos, né? Aí um irmão está em primeiro lugar e você ficou em segundo. Nessa hora falar assim, meu irmão, estou feliz que você está em primeiro. Estou feliz com o seu êxito. Estou feliz com sua vitória. Às vezes isso é mais difícil do que chorar. Porque chorar a gente se derrete, a gente tem aquela empatia com a vítima, né? Mas celebrar, meu irmão, você é melhor que eu, glória a Deus. É isso que a maturidade faz com a gente, né?
Então aqui, e de novo, essa empatia, que aqui, como ele fala de ter esse sentimento, é algo que a gente precisa exercitar, não no sentido de levar a pessoa a ficar assim, acomodada. Por exemplo, você pai mais velho, está vendo aí a turma mais nova sofrer bastante. Quantas vezes a gente fala assim, era difícil, né? A gente batia a cabeça. Mas um segredo a gente tinha a segurança da palavra de Deus, das orientações, então vai passar. Creia que as orientações bíblicas são suficientes e você vai ver, vai passar essa fase. Essa ideia dessa empatia. Também vai falar do mesmo modo de pensar, abrir mão da sua própria opinião, para o que Deus pensa. Versículo 16, tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Então essa ideia, a comunhão bíblica faz com que a gente aprenda com uma perspectiva do outro, com o olhar do outro, né? E aí a gente cria um modo de pensar bíblico. Olha, a unidade da igreja, modo de pensar segundo a palavra. A palavra de Deus diz isso, é o que eu penso também. Essa comunhão em torno das verdades bíblicas aqui. Humildade, como ele vai falar aqui, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não, ter o nariz para cima. Imaturos são orgulhosos. Maduros são humildes. E aí, versículo 18, a gente fazer a nossa parte. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Obviamente, a gente não pode obrigar as pessoas a se relacionarem com a gente, mas a pessoa pode até ser sua inimiga. Mas você pode falar assim, não, minha inimiga não é. Eu não tenho nada contra aquela pessoa. Porque o texto está falando isso. Se depender da gente, não se depender do outro, a gente ter paz com todas as pessoas. Temos que fazer a nossa parte. E por fim, versículo 21, a maturidade, ela é evidenciada através das escolhas melhores. Não deixe vencer o mal pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então eu posso escolher praticar o mal, deixar que o mal me vença, mas eu posso, como alguém maduro, vencer o mal com o bem. Concluindo, meus queridos, a nossa comunhão mostra a nossa maturidade. O fundamento da nossa comunhão é Cristo, que nos uniu por toda a eternidade. É através do sangue de Cristo que nós temos um relacionamento indestrutível. Porque o sangue que me lavou também te lavou. E nos tornou irmãos, e esse relacionamento é indestrutível. E essas picuinhas, imaturidades e dificuldades que a gente vive no presente, não são suficientes para quebrar esse vínculo. E aí os maduros entendem isso e lutam pela verdadeira comunhão. Para vivermos a comunhão aqui, ainda imperfeitos, precisamos da maturidade cristã. Precisamos estar firmados em Cristo, que é a nossa esperança. E isso vai fazer com que a gente saiba perdoar, saiba abençoar em vez de amaldiçoar, e saiba viver a vida cristã amando uns aos outros. Vamos responder a esse desafio de Paulo, dizendo que realmente o Senhor é o centro e é também a nossa rocha da nossa vida.